Olá, bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Eu sou o André, estás no canal Águia e se gostas deste tipo de conteúdo, deixa, gosto. Vou aqui fazer com vocês uma edição de notícias do Benfica. Hoje têm surgido várias notícias em relação ao Benfica, algumas delas até bastante animadoras, e vamos começar já com o tema da ordem do dia, um tema que está a animar os adeptos benfiquistas, que é a possibilidade de João Félix regressar à Luz. João Félix, jogador formado no Benfica, benfiquista, que está numa má fase da sua carreira. Surgiram notícias em Espanha que João Félix poderia regressar à Luz, ao Sport Lisboa e Benfica. Mas antes de irmos a essa notícia, vamos aqui traçar o perfil de João Félix. João Félix é um jogador que tem apenas 22 anos, portanto, apesar de já ter alguns anos de carreira, João Félix tem apenas 22 anos. É um jogador que joga como segundo avançado, joga como número 10, pode jogar também como extremo, mas onde ele se sente mais confortável é, sem dúvida, jogando atrás do ponta de lança, jogando entre linhas, é aí que ele se sente como peixe na água. Tem 1,81 m, 73 kg, pela Seleção Nacional, já tem 23 internacionalizações, 3 golos, joga com o pé direito, é natural de Viseu e a sua estreia no futebol sénior foi pelas mãos de Hélder Cristóvão, na Liga Pro, em 16-17 num Fremundo Benfica, no empate a 0 no Fremundo Benfica. No plantel principal, ele brilhou ao mais alto nível em 18-19, ano em que fez 43 jogos, 20 golos, 8 assistências e a determinada altura da época sentou o Jonas no banco. Foi vendido no ano seguinte por 120 e qualquer coisa milhões, vou aqui ver se tenho aqui a notícia, 126 milhões, foi vendido por 126 milhões ao Atlético de Madrid, foi uma transferência recorde, e pelo Atlético de Madrid já vai na quarta época, e tem sido, as épocas no Atlético de Madrid têm sido a decrescer, ou seja, tem vindo a piorar, no meu entender, de ano para ano. Portanto, ele no primeiro ano fez 9 golos, no segundo ano 10, no terceiro 10, e no quarto este ano vai com 0 golos, tendo apenas 3 assistências. Este ano já vai em 8 jogos consecutivos que é suplente, portanto é um jogador que está cada vez mais a perder importância no esquema de Simeone, nunca foi um indiscutível no esquema de Simeone, no entanto, época após época, no meu entender, ele vem perdendo protagonismo. E a sua valorização também está a decair. Na Transfer Market ele está avaliado neste momento em 70 milhões, a sua valorização máxima na Transfer Market foi 100 milhões, e portanto, até mesmo em termos financeiros, o mercado já olha para João Félix de uma maneira diferente do que olhava há uns anos atrás. O jogador já conquistou alguns títulos, nomeadamente foi campeão de Espanha, ganhou uma Liga das Nações e um Campeonato de Portugal. É um jogador jovem, ainda como eu vos disse, com 22 anos, é benfiquista e agora vamos mexer a notícia. Bom, a notícia é uma notícia de Espanha, portanto, da imprensa espanhola, que foi replicada hoje na imprensa portuguesa. E o que está em cima da mesa é a eventualidade do empréstimo de 6 meses, ou seja, começando em janeiro e acabando a época. Isto porquê? Qual é a ideia? A ideia é que o jogador se valorize no Estádio da Luz e que volte a ser olhado por potenciais clubes para a sua aquisição no final da época. Sendo certo que a possibilidade de ele ficar no Benfica após este alegado empréstimo é muito curta, a ideia é colocar o João Félix na montra. O Benfica está na Champions, está a fazer uma boa Champions, está em primeiro lugar na Liga Portuguesa, é uma equipa bem orientada para o Roger Smith e nesse sentido o Atlético vê aqui, e o próprio João Félix vê aqui o Benfica como uma montra para o João Félix. E também é uma forma do Atlético de Madrid ganhar tempo até resolver a situação. Se continuar com o Simeone, a continuidade do João Félix após esses 6 meses no Atlético é praticamente nula. Se o Simeone sair, eventualmente poderá ter uma nova vida no Atlético de Madrid. Mas é uma forma deles ganharem tempo estes 6 meses de empréstimo. Quanto à posição do João Félix é benfiquista, acredito ter disposto a baixar o salário para regressar à Luz. Ele gosta do tipo de jogo Roger Smith, ele considera que o tipo de jogo Roger Smith é um jogo favorável às suas características, ou seja, futebol ofensivo, futebol de alta intensidade, futebol de ataque. Portanto, e sendo João Félix benfiquista, gostando do estilo de jogo Roger Smith, e tendo a possibilidade de fazer uma Champions de grande nível e voltar a ser campeão nacional, parece-me que o João Félix tem tudo, ele sente-se com tudo para regressar ao Benfica. Em relação ao Benfica, não sei qual é a posição do Benfica, não sei se esta notícia é verdadeira ou não. Em relação ao Benfica, neste momento, quem está a jogar na posição que João Félix interpreta melhor é Rafa. Rafa está num excelente momento de forma, portanto Rafa não sairá do 11, o que pode acontecer é Rafa ir para um dos extremos e João Félix a jogar atrás do ponta de lança. João Félix a vir, obviamente, seria um jogador, no meu entender, com fortíssimas probabilidades de ser titular,
e provavelmente o tridente de meio campo ofensivo seria Rafa, João Mário e João Félix, com Neres a ser um jogador a poder também lutar por esse lugar. Gostaria de saber a vossa opinião. Vocês aprovariam este regresso de João Félix? Acham que esta notícia que surgiu em Espanha faz algum sentido? Gostaria de ouvir a vossa opinião. Portanto, João Félix, para mim, obviamente que viria, no meu entender. Acredito que esta notícia possa ter sentido, que o Atlético de Madrid queira colocar João Félix e que esteja aqui já a pôr o Benfica na rota. Não acredito que o Benfica tenha feito qualquer proposta, mas acredito que o Benfica, dado esta situação, possa ponderar apresentar uma proposta de empréstimo por este jogador. Por vezes as notícias surgem em Espanha propositadamente para dizer aos clubes: olha, nós queremos emprestar o jogador, nós estamos dispostos a emprestar o jogador a vocês, portanto cheguem-se à frente. Por vezes as notícias surgem com esse intuito e acredito que esta notícia tinha surgido com este intuito de estimular o Benfica a apresentar uma proposta. E portanto acredito que sim, que o jogador queira vir, acredito que o Atlético queira emprestar o jogador e acredito que o Benfica possa vir a ter interesse neste jogador e a querê-lo nos quadros, e eu, por mim, enquanto adepto, também gostaria de o ter no Benfica, nem que fosse por 6 meses, para ser mais um complemento e mais uma alternativa àquele tridente ofensivo que tem feito grandes jogos. Temos neste momento 4 jogadores que podem ser titular: o João Mário, o Rafa, o David Neres, o Freddy Cauchens, e se tivéssemos se bem que o Freddy Cauchens, no meu entender, joga muito bem, mas a sua posição de origem é médio-centro, e tendo João Félix seria mais uma alternativa muito viável para a posição, sendo que para mim, se João Félix vier, será titular. Bom, falando agora de outras notícias, o Rafa tem estado na ordem do dia também. Isto porquê? Porque o Paulo Futre fez um vídeo a apelar ao entendimento entre Fernando Santos e Rafa para o Rafa regressar à seleção. Rafa está no seu melhor momento de forma de sempre, marcou um golo espetacular contra a Juventus, aliás marcou 2, sendo um deles de alto nível, de alto recorde técnico. É um jogador que, a conduzir a bola com os pés, não há melhor que ele, provavelmente, na Europa. Tem um problema na finalização, mas em todos os outros parâmetros, para a posição que faz, tem sido brilhante. Nesse sentido, Paulo Futre apela que o Fernando Santos e que o Rafa cheguem ao entendimento. Rafa voltou a estar, o tema Rafa voltou a estar na ordem do dia em relação à seleção. Eu, para quem acompanha o canal, sabem que eu, e até contra a maré, porque a maior parte dos benfiquistas, pelo menos os que se manifestaram aqui nos comentários deste canal, disseram que o Rafa fez muito bem e tem toda a liberdade de ter essa opinião. Eu sempre fui da opinião contrária. Acho que o Rafa fez muito mal em sair da seleção, fosse qual for as circunstâncias, nunca se diz não à seleção, no meu entender. E, portanto, para mim, obviamente, que gostaria de ver o Rafa na seleção, gostaria de ver o Rafa no Mundial, mas isto é uma decisão pessoal dele e ele é que sabe. O Fernando Santos esteve no Estádio da Luz a assistir ao Benfica Juventus para observar António Silva e João Mário, e com certeza que também viu o Rafa e deve ter ficado agradado. Portanto, parece-me também que António Silva ganhou pontos, que João Mário ganhou pontos e que podemos ter pelo menos 2 benfiquistas no Mundial do Qatar, António Silva e João Mário. Em relação também à equipa da semana da Champions, curiosamente o Rafa não foi eleito para a equipa da semana, portanto a equipa da semana é composta por Diogo Costa, Montiel, Gabia, Ostigard, Robertson, Gnabry, Edwards, Carrasco, Messi, Mbappé e Taremi, e não consta aqui o Rafa, o que parece-me injusto. Rafa também não ganhou o golo da jornada, quem ganhou foi o Messi. Eu, sinceramente, parece-me que o golo de Rafa é melhor. O golo de Rafa ficou em segundo lugar e Rafa também está nomeado para o melhor em campo, mas também, tendo em conta que ele não foi eleito o golo da jornada, nem foi eleito para a equipa da semana, não me parece que também ganhe o melhor jogador da jornada. Está nomeado, mas não me parece nem a possibilidade de ganhar. Considero injusto, considero, de certa forma, que o Benfica não está a ser respeitado na Champions por, depois de uma exibição brilhante contra as Juventus, não ter aqui um único jogador na equipa da semana e o golo de Rafa, que foi, no meu entender, o melhor, não estar em primeiro lugar. Gostaria também de ouvir a vossa opinião. O que é que vocês acham desta equipa da Semana da Liga dos Campeões, do golo da Semana da Liga dos Campeões, e se acham que o Rafa tem alguma hipótese, dado este contexto, de ser eleito o jogador da jornada da Liga dos Campeões? Vamos aqui ver se está aqui alguma notícia de última hora nos sites, ou se me escapou alguma coisa, se esqueci de dizer alguma coisa.
Bom, pessoal, basicamente este o essencial foi dito. João Félix, possibilidade de regressar à luz. Rafa não foi premiado em nenhum dos parâmetros da equipa da semana. António Silva e João Mário observados por Fernando Santos no Estádio da Luz no jogo contra os Juventus. Rafa volta a ser discutido com possibilidade de regressar à seleção. E são estas as notícias que eu achei que era importante trazer-vos no dia de hoje, no dia 27 de outubro de 2022. Obrigado por terem assistido ao vídeo, subscrevam, adiram se for do vosso interesse e se quiserem comprar suplementação desportiva com desconto na Zulub, é utilizar o cupom que está associado às minhas redes sociais, canal de História. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!